significa essa manifestação, né? A gente vê que não é algo que tenha a adesão de todos os caminhoneiros, muito pelo contrário. Principais lideranças de caminhoneiros no país dizem que essa manifestação não representa a pauta dos caminhoneiros. Os caminhoneiros estão sendo usados, de certa maneira, na sua análise, Chorão? Sim, com certeza. Fabiola, a gente tem a nossa pauta, que é a nossa pauta econômica, que a gente sempre está lutando para beneficiar a nossa categoria, né? Como a planilha de custo mínimo, que está judicializada no Supremo, como a gente já conversou aqui várias vezes, a gente tem a questão do marco regulatório que está parado no Senado, nós temos a questão dos 30% da Conab, nós temos várias pautas que envolvem o segmento do transporte. E o que me deixa muito triste é muitos usando o nome da categoria, como a gente deixou a gente provou na realidade em 2018 que essa classe é muito importante, que de fato ela consegue bloquear o país. Para você ter noção, eu estava vendo aqui você falando, 271 pontos parados no país. Em 2018 a gente só tinha 52. Por quê? Era somente caminhoneiro que estava ali fazendo bloqueio. Então a gente vai nos pontos estratégicos. Isso deixa muito bem claro que é uma turma da extrema direita que estão, sim, usando o nome dos caminhoneiros para fazer um ato contra a democracia desse país. Eu estou presidente da Abrava, jamais vou lutar contra a democracia. A minha pauta, a nossa luta do segmento do transporte é uma pauta econômica, uma pauta de sobrevivência, uma delas que a gente vem lutando, que é uma pauta principal, que é o fim do PPI, que é o preço de paridade de importação. E o que me deixa muito triste, Fabiola, Josias, que toda vez que a gente foi fazer um ato voltado para defender o segmento, defender a população, a associação recebeu 29 liminares com multas até de 1 milhão por dia de interdito provisório. E então eu fico vendo aí a situação que está sendo feita. Ontem, na madrugada, saiu esse mandato, né, para abertura das rodovias, e a PRF está tendo essa dificuldade para poder Agora, Chorão, você representa a categoria, você conhece a categoria. Você está dizendo, não, isso é um movimento de extrema-direita que não representa os caminhoneiros, mas os caminhoneiros estão lá. Tem caminhão obstruindo as vias. E como você próprio disse, não é um movimento qualquer, é um movimento expressivo. Tendo o conhecimento que você tem desse movimento, dessa categoria, quem é que está organizando isso? Quem é que está por trás disso? Há empresas por trás disso, porque caminhoneiro parado é caminhoneiro sem ganhar dinheiro. E ninguém rasga dinheiro, né? Quem está por trás disso? Alguns dizem que até o presidente possa estar por trás disso, de vir uma ordem de cima para isso? Eu não vou generalizar que não tem caminhoneiro no meio. Tem, porque tem a parcela ali do segmento que, sim, defende o presidente. Né? E o que a gente apurou foi a questão dos estados, né? O estado do Nordeste ali apoia mais o presidente Lula e tal, aqui o Centro-Oeste mais o Bolsonaro. Então, nas capitais, nos estados que ele foi mais bem votado, o presidente, que é os pontos que estão mais fortes. Né? Mas assim, eu acredito sim que existe muita gente por trás, muita gente grande por trás, né? Uma das coisas que me chamou muita atenção, que alguns pontos que iniciou essa manifestação foi em frente a algumas Havans, né? Que é do Luciano. Então, isso me chamou muita atenção, porque assim, hoje o transportador tem muitas rodovias sendo fechadas com pedra, com areia, e o caminhoneiro não faz isso, né? O André Janones, que é, claro, apoiador de Lula e também atua nas redes sociais, ele acabou de postar no Twitter, o Chorão, dizendo que ele conversou com lideranças da greve dos caminhoneiros e, segundo ele, os bloqueios não tem nada a ver com as pautas da categoria, como o senhor está falando, e são orquestradas por Bolsonaro. É o que ele diz aqui, André Janones, é o que ele está falando, né, através de alguns infiltrados. Há até alguns vídeos que estão circulando nas redes sociais dizendo o seguinte: fiquem tranquilos, não vai ter multa para ninguém, vocês não vão ter nenhuma penalização. E até agora tem um silêncio absoluto de Bolsonaro. O senhor acha que pode ter alguma ligação com o Bolsonaro? Ele pode estar por trás disso, ou pessoas muito próximas a ele, Chorão? Eu acredito, Fabiola. Eu acredito, eu não posso afirmar, mas eu acredito sim, né? Esse silêncio, no meu ponto de vista, é criar um fato político, né?
É criar um fato político para poder negociar mais para frente, porque a gente sabe da dificuldade que até o próprio presidente que foi eleito agora, o Luiz Inácio Lula da Silva, que ele vai ter dificuldade até para governar, né? A maior parte do parlamento ali da direita, ele vai ter dificuldade. Então, assim, criar um fato hoje político, e aí está aí para muita gente ver, né, usando o nome dos caminhoneiros. Então, eu acredito sim que existe aí o lockout por trás disso tudo, né? Precisa avaliar aí os departamentos aí competentes para isso. Acho que muitas empresas grandes por trás disso tudo, né? Existe aí uma parcela aí do agro, sim. Existe aí uma parcela do governo, né? Como até a deputada reeleita aí, a Carla Zambelli, eu já vi um post dela, ela apoiando os caminhoneiros, que os caminhoneiros estão certos, né? E aí a gente já viu um outro áudio aí circulando nos grupos, né? Um se passando, não sei se é do Daniel, né, Silveira, lá do Rio de Janeiro, ou até do Eduardo Bolsonaro, dizendo que é para aguardar, que os caminhoneiros estão certos, e é isso. Então, assim, isso me preocupa muito, né? A gente está... Quem vai sofrer ainda mais, Fabiola, vai ser o menos favorecido, né? E é como o Josias falou, o caminhão parado é menos dinheiro. Então, o caminhoneiro autônomo, ele está passando por uma situação muito complicada, a situação do mercado hoje não está acompanhando, por isso que a gente lutou lá atrás pela nossa lei que a gente conquistou, que é a planilha de custo mínimo. Então, é muito complicada a situação hoje que a gente está vivendo dentro do país. Agora, Chorão, você como um líder dos caminhoneiros, né? O que é possível fazer para que os caminhoneiros não entrem nessa? É possível conter isso através do diálogo ou não? É por forças mesmo de segurança que isso precisa ser encerrado? O que você acha? Fabiola, é muito simples você parar o país. Isso ficou muito provado em 2018, que a gente parou o país pelo grupo de WhatsApp. A gente, em 6 meses, a gente organizou para fazer uma paralisação em tempo real, né? Então, assim, a gente sabe como fazer. Da maneira que foi feita agora, é muito disperso, a gente não sabe quem está na frente. É como você falou, a pauta hoje não tem uma pauta econômica, é uma pauta anti a democracia do país. É uma pauta ali pedindo o fechamento do Supremo Tribunal Federal, é uma pauta ali pedindo intervenção militar, é uma pauta aí para que o presidente Lula volte para a cadeia. Então, quer dizer, não tem uma pauta específica. E hoje nós temos uma situação muito complicada dentro do país, por quê? Nós temos um país dividido. Então, nós temos a metade da direita e a metade da esquerda. Isso é muito complicado. Nesse momento, a minha visão, né, eu acho que o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele tem que pregar o que ele prega, que é Deus, pátria e família. Deus prega o quê? Paz. Então, eu acho que ele tem que pacificar, como o Lira fez, né, com o discurso do Lira, como o discurso do Rodrigo. Enfim, todos os presidentes das casas já veio com uma fala de pacificação e agora tem mais de 24 horas que ele está calado, né? Eu acho que ele tem, sim, o direito e tem como tranquilizar o pessoal. Como até o próprio governador eleito do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, né, que ele fez aí um discurso, uma fala dele, para o lado da pacificação, né? Então, eu acho que o presidente Messias Bolsonaro, ele tem respeitar e ele saber que, além dos 58 mil votos, das milhões de votos que ele teve, existe um outro lado que também está sofrendo, que isso pode trazer consequência para ele numa futura eleição. Chorão, muito obrigada pela sua participação ao vivo. A gente mantém um contato para saber também o que está acontecendo. E é importante a gente para que não haja até preconceito contra os caminhoneiros. Há caminhoneiros nessas manifestações, mas não é um protesto, não é uma manifestação que vem dos caminhoneiros, como você e outros líderes falaram, né? Ela vem de outros lugares aí. Muito obrigada, até a próxima. Eu que agradeço, Fabiola, Josias e todos que estão nos assistindo. Que Deus nos proteja, que peço oração para todos, né, para que Deus possa dar sabedoria e que a gente possa avançar para que o país consiga trazer uma tranquilidade para todo mundo.